Cumprimento com muita alegria todos os participantes deste encontro, iniciando por agradecer a todos pelo prestígio e pelo comparecimento. Nós temos realizado bastante eventos e muitos deles na companhia do Dr. Genilton Castilho, que é uma espécie de interlocutor com a Ordem dos Advogados do Brasil. Também cumprimento os participantes que estarão envolvidos diretamente no evento, Dr. Rafael Alves, que é procurador-geral do município de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo, doutor Rafael, um prazer recebê-lo, uma alegria revê-lo, é sempre bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Também temos a presença conosco do doutor Alex Vinícius de Souza, que é o controlador-geral do município de Petrópolis. Então, exerce uma atividade de bastante relevância naquele município imperial, né, de todos nós, muito querido, não é? E sempre que podemos, vamos a Petrópolis, porque, além da tradição que encerra aquele município, também tem um clima agradabilíssimo, tem uma culinária muito boa, uns restaurantes muito bons, então não se perde a viagem indo a Petrópolis. Doutor Alex, também, uma alegria recebê-lo. Eu que o estou conhecendo hoje, espero que façamos uma boa amizade, né, e que essa amizade também redunde em frutos, principalmente de natureza jurídica, em convênios, em atos de aproximação do IMB com o município de Petrópolis. Cumprimento também a doutora Cristina Gandelha, que soube agora, foi minha aluna. Não é? Às vezes a gente tem turmas tão grandes e eu já lecionei, às vezes, para turmas com mais de 100 pessoas e a gente também... Eu quero dizer que a gente fica velho e tem dificuldade de fixar fisionomias, mas foi uma alegria reencontrar a doutora Cristina, e ela vem representando a presidente da Ordem dos Advogados, subseção de Araruama, doutora Rosana Jardim. Ainda teremos conosco, daqui a pouquinho, a doutora Ana Tereza Basílio, né, que está se dirigindo para cá. Digamos assim, quando as reuniões eram presenciais, essa era uma expressão que usávamos muito, mas ela está terminando uma atividade, e daqui a pouquinho ela estará conosco também, e é sempre uma alegria receber a doutora Ana Tereza Basílio. E estará falando o nosso querido colega, desembargador Werson Rego, que é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O doutor Werson é um jovem desembargador, mas que tem exercido como professor e como acadêmico, como escritor, como palestrante, não é? Tem exercido uma presença muito forte nessa área jurídica e nós sempre prezamos a sua participação conosco, nos alegramos sempre que ele atende aos convites que formulamos e hoje teremos a alegria de contar com a presença desse nosso querido colega e estimado palestrante. E eu cumprimento também você, que aceitou o convite da nossa instituição, nosso Instituto dos Magistrados do Brasil, que há mais de 40 anos vem promovendo eventos, vem realizando atividades, principalmente na área jurídica, mas também na área da cultura, de uma forma geral. Nós realizamos, antes da pandemia, digamos assim, uma feira nacional de livros jurídicos escritos por magistrados, e ainda temos, se Deus quiser, vivemos ainda a esperança de realizar muitos eventos nessa área. Estaremos, inclusive, agora, em setembro, lançando alguns livros de magistrados e de pessoas ligadas à magistratura ou ligados à atividade jurídica de uma forma geral. Com isso queremos dizer a você que está assistindo ou participando desse nosso evento que, se você tiver algo
a propor ao IMB. Nós somos a Casa da Justiça, não é? Nessa área da cultura, e também de braços abertos, de portas abertas, para recebê-lo e aos seus projetos, se eles tiverem compatibilidade com aquilo que nos propusemos a fazer. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los conosco. Cumprimento os nossos servidores do IMB, alguns dos quais estão conosco, e espero que nosso encontro seja muito proveitoso. Já havia declarado lá na sala de espera, que eu tenho necessidade de me retirar, e o evento estará sendo, a partir do momento em que eu sair, comandado pelo nosso anfitrião, não é? Anfitrião do ponto de vista de estar promovendo este encontro, e ele tem trabalhado muito para que nós tenhamos uma proximidade com a OAB. Isso tem acontecido já há algum tempo, não é? Então, eu estarei dando a palavra ao doutor Genilton para que ele possa conduzir os trabalhos. Doutor Genilton, o senhor está com a palavra, e eu já me antecipo, né? Já apresento as minhas escusas pela necessidade de me retirar, porque eu gostaria de ouvi-los muito. Eu sei que isso é possível depois, quando eu tiver acesso à gravação. Esse tema é um tema que vem causando muita polêmica, ainda não está de forma nenhuma consolidada a questão dessas temáticas das economias, a cobrança de água, como se cobra, a taxa mínima, né, a tarifa mínima, ou ela feita pelo volume total e por unidades. Então, nós temos decidido aqui no Tribunal de Justiça, mas ainda estamos a caminho de um melhor posicionamento, que será definido, com certeza, a partir do momento em que os tribunais superiores se posicionarem e se definirem a respeito do assunto. Em alguns casos, nem eles ainda chegaram à conclusão do que deve ser feito, né? Nós temos algumas decisões que, de certa forma, são contraditórias, são conflitantes, mas, em breve, se Deus quiser, nós teremos essa questão pacificada. Então, agradecendo a todos, passo a palavra ao doutor Genilton Castilho. Obrigado, desembargador Fábio Dutra. Obrigado pela confiança externada à minha pessoa. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, a doutora Cristina, representando a OAB de Araruama, ao doutor Rafael de Oliveira, ao doutor Alex Vinícius de Souza, e o doutor Edson Rego. Ele acabou de passar uma mensagem aqui, já está terminando a palestra dele e vai entrar. Luciana e a doutora Ana Teresa estão terminando uma sessão ordinária do Conselho, mas já estão vindo também. Bom, sem muitas delongas, podemos passar a palavra, né, para representante da OAB de Araruama, porque a doutora Rosana, acho que ela está com labirintite e não pôde estar presente, mas será muito bem representada pela doutora Cristina Grandelli. A palavra é sua, minha amiga, colega. A gente poderia, então, enquanto ela resolve a questão da internet, a gente começar com o doutor Alex. Não é isso? E ela vai vendo se resolve a questão dela. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar o desembargador Fábio Dutra, que é uma admiração pelo professor, e cumprimento os demais membros da mesa. Meus amigos, eu queria aqui, primeiramente, tecer algumas considerações introdutórias de um passado aqui não muito distante no município de Petrópolis, antes da concessão, para criar um pequeno gatilho que demonstre que a concessão do sistema é o caminho para a melhora do saneamento básico em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Bem,
Em 1997, quando se iniciou o sistema de concessão no município de Petrópolis, nós tínhamos apenas 2% da população com água tratada. E tínhamos, no ranking estadual de saneamento básico, a posição de 95 entre os demais municípios do estado. Após a outorga dos serviços de água e esgoto para iniciativa privada, Águas do Imperador, várias melhorias foram implementadas na nossa cidade. E hoje a cidade de Pedro está em segundo lugar no ranking de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Vocês podem ver a importância do investimento de uma empresa à frente do sistema. Isso traz várias melhorias no dia a dia do município. Hoje, 85% das residências na área urbana de Petrópolis têm esgoto tratado. 95% da população tem acesso à água tratada. Nós temos aqui 7 estações de tratamento de água, que somam um volume diário de mais de 61 milhões de litros dias de água tratada. Temos também 26 unidades de tratamento, responsáveis por 56 litros dia de esgoto tratado. Petrópolis, eu acredito que em 3 ou 4 anos chegaremos a 100% da rede de água tratada. Isso é um grande avanço, pois que Águas do Imperador investiu mais de 190 milhões de reais nesses 20 anos. Bem, após essa pequena introdução, vamos começar a falar sobre o tema da nossa palestra, que é o hidrômetro único aferindo grupos de unidades condominiais. Bem, aqui em Petrópolis, a sistemática dos hidrômetros nas unidades multifamiliares, nós temos uma pequena regulamentação interna no município que qualquer construção nova há a necessidade de um projeto de hidrômetro, tanto nas unifamiliares como nas multifamiliares. Isso facilita muito a implementação do sistema ao usuário, facilitando assim a cobrança também. Vamos ver daqui a alguns minutos a passagem aqui do tema. Nos condomínios hoje, a relação é feita entre condomínio e Águas do Imperador, através de um hidrômetro único. Esse hidrômetro hoje é um hidrômetro comum, mas está sendo estudado aqui no município o uso de um hidrômetro ultrassônico, em que há a possibilidade de uma melhor aferição e de uma telemetria entre Águas do Imperador e o usuário. Assim, não é necessário uma leitura pelo empregado da Águas do Imperador. Isso vai ser implementado nos próximos 6 a 8 meses nos grandes consumidores, nos grandes condomínios que consomem água. Nesse caso, o valor vai ser unificado e não haverá esse problema que está tendo na justiça hoje em dia. É um avanço aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se é um dos primeiros municípios do estado a usar esse sistema, mas está sendo estudado entre a prefeitura e a concessionária, que cada hidrômetro desse custa o valor de R$1.000, ainda vai ser verificado se vai ser colocado de forma experimental pela concessionária em alguns condomínios ou se vai ser feito a cobrança pelos usuários. Hoje, aqui em Petrópolis, a média de valor de uma ligação é de R$500, um valor muito elevado. Mas aqui nós temos uma legislação, como nós tivemos a nossa concessão em 1997, nós temos uma legislação em que os usuários do cadastro único não pagam instalação. Então, os mais favorecidos ficam isentos desse valor da conexão do hidrômetro. Hoje em dia, os condomínios fazem da seguinte forma a cobrança.
como é uma ligação única, nós temos o exemplo onde eu residi, que eram 108 unidades em um condomínio. Nós tínhamos o valor pelo metro cúbico. Aqui são 5 faixas, de 0 a 10 metros cúbicos, de 11 a 20 metros cúbicos, de 21 a 50 metros cúbicos e de 51 a 100 metros cúbicos e, acima disso, 100 metros cúbicos. Então, a Águas do Imperador, através de uma pequena ligação, de uma pequena documentação que você apresenta a ela, eles fazem um ajuste na conta. Então, a primeira faixa etária seria 1.080 metros cúbicos. Haveria a multiplicação das unidades unifamiliares pelo total de metros cúbicos. Então, na primeira faixa, nós teríamos de 0 a 1.080 metros cúbicos e, assim, consequentemente, como foi colocado na primeira faixa etária de uma conta comum. Isso facilita muito a cobrança, porque assim podemos, através da nossa lei, que obriga a nossa implementação de hidrômetros em cada unidade unifamiliar, é só fazer o lançamento da nossa pequena tarifa, que vai sair o valor exato da conta. Não há essa complicação toda em que é levada à justiça, o valor da água. Aqui em Petrópolis está bem avançado, a gente tem 20 anos de concessão e a Águas do Imperador conversa bastante com a prefeitura. Há uma autonomia da empresa, mas há um ótimo diálogo. A Águas do Imperador aqui, também não há que se reclamar, aqui é o segundo município de maior faturamento da rede Águas. Como aqui tem bastante água, 95% do nosso esgoto é tratado, o município é bem tratado aqui no município. Em relação à cobrança do hidrômetro, nós temos aqui um valor bem elevado mesmo, que é R$500, mas estamos em diálogo com a Águas do Imperador para reduzir esse valor a R$75 somente, que é o valor mínimo para usar o sistema, o valor de 10 metros cúbicos de água e 10 metros cúbicos de esgoto, que dá um valor de R$75 hoje. Bem, deixa eu ver aqui mais que podemos falar. A situação da SEDAI hoje. Não, antes disso, eu queria falar sobre a implementação do nosso pequeno hidrômetro ultrassônico, que está sendo estudado pela prefeitura. Isso é um grande avanço, já foi utilizado em algumas cidades de Minas Gerais e houve uma melhora na leitura da água, pois não se faz a leitura do ar. Infelizmente, o nosso sistema aqui, há a passagem de ar e uma conta média de R$100, vamos dizer que R$5 dessa conta é ar, dependendo da rede. Se uma rede tiver pouco calibrada, há esse grande valor de ar na água. E com essa implementação desse hidrômetro ultrassônico, que faz a distinção entre ar e água, o valor vai ser mais ajustado e vai trazer uma economia maior ao usuário. Bem, após essas pequenas introduções aqui, a gente pode até passar a palavra à nossa doutora Cristina, se o áudio dela estiver aberto, e depois eu queria debater com o doutor Rafael a situação jurídica da venda da SEDAI, que aqui no município, infelizmente, nós não temos nenhuma rede da SEDAI, pois a outorga foi maravilhosa a todos os municípios, né? Nosso querido amigo Genilton aí, se puder passar a palavra à nossa querida doutora Cristiane. Eu vou voltar ao doutor Fábio Dutra para receber o desembargador, o colega dele, o desembargador Edson Rego, e depois ele fala. Por favor, doutor Fábio. Pois não, doutor Genilton.
Doutor Erson, alegria recebê-lo, já o apresentei, e o senhor já é conhecido praticamente de todos. Acho que não há um advogado, nem... Eu quase que diria que se nós fôssemos fazer uma tomada de posição, de opiniões sobre quem é o doutor Erson Rego, praticamente a população inteira o conhece, dada a sua atividade, a sua participação, a sua presença. O senhor é um homem que atua na televisão, que atua no rádio, o senhor tem uma quase multidisciplinaridade, né, que o habilita a ser muito conhecido. Mas é um colega nosso querido, tem sempre atendido aos convites do IMB, é um associado nosso, para a nossa alegria, né? E hoje está conosco para nos falar. A sua ausência já estava causando um certo reboliço aqui, né? Então, o doutor Genilton disse, olha, ele está numa outra live. Eu disse, Genilton, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar aqui numa apoteose. Vamos iniciar ouvindo, né, os nossos convidados aqui de Petrópolis, aqui do Nova Iguaçu, de Niterói, ali a representante de Araruama, né, da nossa querida doutora, que seria hoje anfitriã da subseção da OAB Araruama, mas que infelizmente não pode estar presente. E quando o doutor Erson chegar, ele fará, então, o encerramento do nosso quase seminário, porque o tema hoje aqui é muito amplo. Mas reafirmo a alegria de recebê-lo, o senhor é muito querido, e nós nos sentimos muito bem com a sua presença entre nós. Eu já havia até designado o Genilton como autor intelectual hoje do evento a fazer as honras da casa, em nome do IMB, como delegatário, fazendo aí a distribuição das falas. Mas reafirmo a alegria de recebê-lo e tê-lo entre nós é muito bom. Querido amigo, em primeiro lugar, muito obrigado pela saudação. Você, como presidente do IMB, tem trazido uma vitalidade, né, ao Instituto muito grande, colocou o Instituto numa outra posição, uma posição de evidência, com essa produção e com esse compartilhamento de conhecimento jurídico. Então, fico muito feliz, eu sempre digo que convite seu não é convite, é intimação, e eu estava aqui conversando com o doutor Genilton, coordenando os dois eventos, falei, Genilton, eu vou acelerar aqui para ver se acabo, e Genilton, porra, atrasou o meu aqui, foi uma loucura, e o Morishita também tinha uma banca de doutorado, ficou com a gente lá nessa mesma situação, enfim, no final dá tudo certo, eu não podia deixar de estar aqui no meio de tantos colegas competentes, de tantos professores, de tantos profissionais qualificados, para atender a mais um convite honroso que me fez o IMB através de você, meu presidente, através do Genilton, que é o coordenador do encontro, e naquilo que a gente modestamente puder compartilhar, a gente está aqui. Agora, você viu que minha equipe de marketing ela é poderosa, né? Porque a entrada tinha que ser triunfante, não podia ser, vou entrar com horário com todo mundo, aí vai ser mais um a ser lembrado. Não, entra no meio do evento, quando o evento já estiver bombando, pegando fogo, atrapalha tudo, tira o raciocínio do pessoal para poder ser o centro das atenções. Ou seja, a equipe de marketing é sensacional, cara. Nada como ter um marketing poderoso. Obrigado pelas palavras gentis. E eu estou aqui para tentar colaborar no que puder nesses próximos 5 minutos, porque a gente já tem um outro evento marcado daqui a pouco. Hoje o dia está puxado, amigão, mas vamos atendendo aos amigos na medida do possível. Estou às ordens. Obrigado pelo convite, obrigado, Genilton, e parabéns a todos pelo evento, me desculpando aqueles que estão aqui desde o início e eu não tive o privilégio de ouvi-los. Então... Mas então, Genilton, então vamos inverter, a gente, né? Tem de levar em consideração essa situação aí do nosso colega que está vindo de um outro evento, e é um evento grande. Vai entrar em outro daqui a pouco. Então, a gente poderia inverter, ele vai falar sobre a sistemática das economias, que é uma coisa que
todos os advogados têm essa agonia. Quando consegue acabar com a cobrança por estimativa, o juiz dá a liminar às companhias de água, eles colocam como se fosse uma economia só e começam a cobrar a progressiva, que é pior do que a estimativa. Então, vamos passar a palavra para ele, com todo respeito aos demais, porque ele tem outro evento daqui a pouco. Pode ser, desembargador? Pode, e até já me desculpo com os colegas que estão aqui desde o início, né? Eu teria até muito prazer em ouvi-los todos, mas diante dessa necessidade e da imperatividade da aceitação a esse convite honroso que me foi formulado, eu tinha que estar aqui, mas de fato preciso sair. Se me for deferida essa cortesia de poder explanar alguma coisa e lançar aqui algumas ideias para o debate futuro, eu já fico grato a todos vocês. Então, obrigado aí pela gentileza, estou vendo o Genilton fazer isso. Bom, o que a gente tem dentro dessa perspectiva, e obrigado a todos aí pela oportunidade da fala. A questão da progressividade, da tentativa de enquadramento do consumo dentro de uma faixa que leve em atenção o número de unidades, a posição atual do Tribunal de Justiça e a posição atual do Superior Tribunal de Justiça. Se a gente está falando aqui em um evento acadêmico, um evento jurídico, para um público qualificado, muitos da magistratura e outros tantos da área da advocacia militante, é importante que a gente entenda quais são as posições. Nenhuma dúvida existe em relação à possibilidade da aplicação da tarifa progressiva. O Supremo Tribunal Federal já deferiu a constitucionalidade da cobrança por tarifa progressiva, o STJ tem jurisprudência pacificada sobre o tema, então, em relação à tarifa progressiva, não existe qualquer tipo de dúvida sobre isso. Também não havia mais a possibilidade, por jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, de cobrança do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. Se entendeu que essa prática era uma prática abusiva diante da natureza contratual da relação, da incidência ao contrato entre as partes celebrado, né, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, daí porque teria que ser feito não uma cobrança por estimativa, não uma cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, senão a cobrança através daquilo que fosse efetivamente apurado nos hidrômetros instalados. Até aí, nenhum problema, nenhuma controvérsia. Está bem claro que é possível cobrar de maneira progressiva, aqueles que consomem mais pagam mais, já que a água é um recurso finito e que tem que ser utilizado com racionalidade, com razoabilidade, perfeito. É impossível cobrar tarifa mínima versus o número de economias, porque assim já definiu o STJ com natureza vinculante. E a questão que se pôs, então, e aqui no Rio de Janeiro, em qualquer estado da federação, se tornou muito frequente, foi o cumprimento pela SEDAI da determinação vinculante. E se eu tenho um edifício com 100 unidades imobiliárias, um único hidrômetro, evidentemente que, por mínimo que seja o consumo de cada unidade, ao final do período, quando chegar lá o aferidor, a medição de consumo terá certamente ultrapassado a última faixa da tarifa progressiva e a cobrança, a conta do consumo daquele edifício vai à estratosfera. Muito maior, mas muito maior do que a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, que o próprio STJ já entendia que não era uma cobrança regular. E aí, a jurisprudência dos tribunais, percebendo esse desacerto, esse desalinho, essa falta de razoabilidade nas cobranças,
já que os números, os valores estavam chegando à estratosfera, ainda mais prejudiciais ao beneficiário, ao usuário do serviço do que o sistema anterior, começou a tentar encontrar um ponto de equilíbrio, algo que não aviltasse a pretensão da concessionária do serviço e, ao mesmo tempo, não gerasse uma cobrança exacerbada, uma cobrança excessiva, gerasse um ônus muito grande para os beneficiários. Pois bem, então, lá atrás, eu acho que os primeiros votos nesse sentido datam lá de 2016, 2015, junto com o surgimento das câmaras de defesa de direito do consumidor, né, as especializadas em direito do consumidor, começou a se construir uma tese de que é admissível a cobrança por tarifa progressiva, não se questiona, não se pode cobrar tarifa mínima multiplicado pelo número de economias, mas não é razoável, nessas hipóteses com muitas unidades e apenas um hidrômetro, que se faça a cobrança simplesmente pelo volume medido, sem considerar um consumo médio pelas unidades, pelo número de economias, para se encontrar o correto enquadramento tarifário. Essa foi uma jurisprudência muito incipiente. Eu me lembro que lá atrás, além da nossa Câmara, a 25ª, outras câmaras abraçaram esse entendimento. Cito rapidamente aqui o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, a desembargadora Jaqueline Montenegro, entre tantos outros que adotavam esse mesmo tipo de critério, até que pode-se afirmar que essa visão se tornou majoritária aqui no nosso Tribunal de Justiça. Mas ainda há outros colegas, outras câmaras, que conservam o entendimento de que não há previsão legal ou contratual para a utilização deste tipo de critério, não há exceção estabelecida na jurisprudência vinculante do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, há que se observar o valor, o volume medido e multiplicar isso pelo valor da tarifa progressiva no patamar em que se encontrar, sem ressalvar. Diante dessas controvérsias que foram estabelecidas aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ora se decidindo a favor do correto enquadramento tarifário, ora se decidindo a favor da cobrança pelo que está medido no hidrômetro, sem qualquer tipo de ressalva ou distinção, é que a seção cível acabou admitindo um incidente de resolução de demandas repetitivas, com o objetivo de uniformizar e pacificar esse entendimento entre as câmaras para trazer estabilidade, segurança jurídica, coerência às decisões, por um critério de isonomia e de segurança jurídica. Então, foi admitido esse IRDR, ainda não foi julgado esse incidente, com essa proposta. Vamos, a seção cível, definir se há licitude nesse procedimento de cobrar o valor medido pelo hidrômetro, independentemente da consideração do número de economias na busca de um correto enquadramento tarifário ou não. Nesse intervalo, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu e julgou, no mérito, recursos especiais sobre essa matéria. E eu vou tentar localizar aqui dois deles. O primeiro recurso ele é da relatoria da ministra Regina Helena Costa, apenas para fim de registro, é o recurso especial 1.842.629, contra um acórdão do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. O recorrente é a SEDAI, e o outro recurso
Deixa eu pegar o número aqui. Está abrindo para mim. Da relatoria do ministro Herman Benjamin. Só não está abrindo aqui agora. Deixa eu ver se vai. Abriu aqui. É o recurso especial número... Vamos lá, aguardando. É o recurso especial número 1.933.797. O relator é o ministro Herman Benjamin, e esse recurso ele é relativamente recente, ele foi julgado em 27 de abril desse ano, e apenas para ficar na parte final da discussão toda, o ministro diz, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para estabelecer que o enquadramento na tabela progressiva seja feito com base no consumo total medido no único hidrômetro no local, sendo vedada a distribuição deste valor pelo número de economias com a finalidade de enquadramento nas faixas iniciais da referida tabela. Então, tanto no acórdão relatado pela ministra Helena, quanto no voto do ministro Herman, nas duas situações, o resultado foi o mesmo. Os acórdãos do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro foram reformados com base no entendimento de que não é lícita essa distinção que o Tribunal de Justiça do Rio vem fazendo por ausência de previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida, determinada nos acórdãos aqui do Rio de Janeiro, de modo que resta configurada a legalidade da tabela progressiva, é o que dizem esses acórdãos do STJ. O que a gente tem de importante aqui? Essa é uma visão das turmas de direito público. Não é uma visão das turmas de direito privado. Todas essas questões já foram discutidas pela primeira e segunda turma do STJ. Essas discussões todas têm sido dirimidas à luz das regras de direito público e não à luz das regras de direito do consumidor. E uma pequena observação ou crítica acadêmica. Quando instadas as turmas de direito privado a se pronunciarem sobre esses tópicos, até para evitarem decisões conflitantes, as turmas de direito privado simplesmente se reportam às decisões das turmas de direito público, dizendo que essas matérias ou essas questões já teriam sido decididas por lá. E não se enfrenta a discussão à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o que é o grande desafio hoje? Primeiro, é indagar se a seção civil, com a independência, com a autonomia que ela tem, atenta ao fato de que essas decisões do Superior Tribunal de Justiça não operam eficácia vinculante, são decisões isoladas, e eu citei duas decisões monocráticas dos relatores. Se essas decisões comprometem ou não comprometem o resultado do julgamento do IRDR. Sem dúvida nenhuma, há um fortalecimento dessa tese que beneficia a concessionária e traz um prejuízo imenso aos consumidores, mas não existe ainda
uma eficácia vinculante, até porque, se houvesse, o IRDR perderia o objeto, porque não se admite o IRDR em face de matéria já decidida com eficácia vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, ou bastaria a afetação do tema à primeira sessão para que já também não fosse admissível o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que eu posso dizer, sem antecipar visão de mérito sobre o ponto de vista, é que, à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não existe, a meu sentir, com todas as vênias, a qualquer posição contrária a essa, dúvida de que é uma relação contratualizada, e se é uma relação contratualizada, há que se respeitar os princípios e regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelecem, entre outras coisas, a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dessa relação. A relação de consumo, então, ela estaria pautada sobre dois grandes princípios jurídicos. O princípio da boa-fé como um elemento moral dessa relação, as partes agindo uma em relação à outra, visando a satisfação da legítima expectativa do outro, sem obtenção de vantagem exagerada, muito menos sem imposição de um ônus excessivo à outra parte, e a questão da equidade, que implica no equilíbrio econômico-financeiro dessa relação, de tal sorte que ela seja equilibrada e justa para os dois lados. Ora, o critério de progressividade da tarifa, teleologicamente, ele existe para reprimir, prevenir o consumo exagerado de água. Quer dizer, essa é a finalidade. Então, aquele que consome muito, aquele que não é prudente, não é razoável na utilização desse bem, desse recurso finito, que é a água potável, tratada pela SEDAI ou pelas outras concessionárias de serviços públicos, tem que pagar por esse uso desmedido. Essa é a teleologia da progressividade tarifária, punir aquele que consome mais do que seria razoável. Mas quando se está diante de um prédio, de um edifício, em que você tem múltiplas economias e apenas um hidrômetro, o consumo apurado não reflete a utilização desmedida do consumidor, a utilização imprudente, a utilização não razoável daquele recurso finito pelo consumidor, o que não justificaria, portanto, a utilização da tarifa progressiva num patamar elevado. O que se deve considerar dentro de uma visão em que tanto a posição da concessionária pela prestação do serviço precisa ser satisfeita, assim como a do consumidor não ser exposto a uma cobrança exagerada, o critério de divisão do valor medido, do volume medido, pelo número de economias, para se encontrar a média de consumo por unidade e, a partir daí, estabelecer um enquadramento tarifário, ainda que não encontre uma previsão jurídica explícita, ela encontraria suporte na principiologia do sistema de proteção e defesa do consumidor e na própria teleologia do sistema de tarifas progressivas, de progressividade tarifária. Então, há uma discussão que não é puramente acadêmica, os impactos econômicos dessas decisões são demasiados, e qual é a pergunta que vale 1 milhão? A adoção do enquadramento tarifário antes de se estabelecer o valor definitivo para aquela conta de consumo traz algum prejuízo à concessionária de serviço público? Se a resposta for negativa, não há justificativa do ponto de vista da moralidade, não há justificativa do ponto de vista da eticidade, não há justificativa do ponto de vista da razoabilidade ou da proporcionalidade, que são princípios com força normativa,
que estão adequados ao princípio da boa-fé que rege a relação de consumo, ao princípio da equidade que rege a relação de consumo, que se permita esse tipo de procedimento, porque não há vedação legal. E não é porque não há autorização legal que a jurisprudência não possa estabelecer esse critério e que, eventualmente, a seção civil ou uma corte superior com eficácia vinculante estabeleça este tipo de critério com força vinculativa não apenas à própria magistratura, senão também para a administração pública e para as concessionárias, para que, a partir dali, ajuste os seus procedimentos ao comando jurisprudencial vinculativo. Não haveria problema, mais ainda, porque não há qualquer prejuízo para o concessionário do serviço público. Ao contrário, a não observância dessa proporcionalidade, dessa razoabilidade na aferição do correto valor devido pela unidade consumidora traz um enorme abalo econômico, um enorme prejuízo ao consumidor, de tal sorte que não se justificaria esta imposição, este ônus excessivo, diante da presença de critérios técnicos que permitam equilibrar, trazer razoabilidade e proporcionalidade àquela relação. Infelizmente, a gente não pode avançar tanto sobre essa discussão acadêmica e também jurídica, porque, como eu sou integrante da seção civil, provavelmente terei que votar o incidente de resolução. E não queria aqui já deixar antecipado nenhuma posição, mas fica aqui, como professor de consumidor, né, como especialista na área, a visão consumerista. E entendo o ponto de vista contrário, sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que não há previsão legal para uma cobrança híbrida, não há previsão contratual para uma cobrança híbrida, que a conduta da concessionária está em conformidade com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que entende pela constitucionalidade da progressividade tarifária, mas há que se encontrar, na nossa modesta visão, um ponto médio, um ponto de equilíbrio, um ponto de convergência entre os interesses de concessionários e de usuários do serviço de fornecimento de água. Eu não sei se, nesse brevíssimo espaço que eu utilizei, se eu trouxe alguma luz ou se eu gerei mais confusão, mas é uma contribuição que eu gostaria de compartilhar aqui com todos vocês dentro do tema que me foi proposto. E, lógico, né, fazendo aqui um marketing, um merchandising bem interessante, no site do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, quando se faz consulta de pesquisa jurisprudencial, se forem lá a jurisprudência da 25ª Câmara Civil, seja da minha relatoria, seja de qualquer outro integrante da Câmara, desembargadora Leila, desembargador Sérgio Varela, desembargador Luiz Fernando, ou desembargadora Mariana Fux, essa é uma posição pacífica, tranquila, da 25ª Câmara, e os nossos acórdãos, nesse sentido, eles são muito robustos, tem 13, 14, 15, 16 laudas em alguns casos, explicando com minúcias como funciona o sistema e por que não haveria óbice a esse tipo de interpretação. Fica aí uma dica para quem quiser aprofundar o estudo sobre esse aspecto, que faça uma consulta jurisprudencial no site do tribunal aos acórdãos da 25ª Câmara Civil. Pedindo inúmeras desculpas aí ao nosso presidente, Fábio Dutra, ao nosso coordenador, Genilton, e a todos vocês que estão participando e nos assistindo, eu acredito que trouxe uma contribuição ainda que pequena.
Fico à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, se for do protocolo, mas depois eu pediria ao presidente e ao coordenador do evento licença para me ausentar e me retirar para poder ingressar no evento das 8 horas, que eles já estão lá cientes que vai atrasar um pouquinho. Muito obrigado, presidente, pelo convite, muito obrigado, Genilton, pelo convite, e desculpem se eu não pude ser mais eficiente na nossa fala. Brilhante, professor, brilhante. Tão brilhante que eu acho que eu tenho que declinar para o doutor Fábio Dutra, porque tem algumas perguntas ali. Por favor, doutor Fábio, o senhor que é desembargador também, poderia dar uma continuidade, por gentileza? Pois não, doutor Genilton, foi muito boa a participação do nosso eminente convidado. Eu estou aqui tentando verificar as perguntas que foram formuladas. Algumas são bem grandes e vai exigir aí um pouco mais de... Então, boa noite, claro que facilita. A empresa ganha sem prestar o serviço. Multiplicar 10 metros cúbicos pelas 108 unidades é expressamente vedada pelo STJ, e isso se perpetua até hoje. E a desculpa é para facilitar a cobrança da empresa. Ora. Então, ele está manifestando, o nosso convidado, Renan Lameirão, seu posicionamento em sintonia com o nosso conferencista. Também aqui o doutor Gabriel Alberto. Admiro demais o doutor Werson. Não é só você não, Gabriel, nós também. Mais de 4.000 toneladas de documentos e pelo menos 2.000 cópias do filme na Cinemateca. Será que é isso aqui mesmo, gente? Na Cinemateca estão ardendo em fogo. Então, uma notícia triste, provavelmente de algo sinistro que esteja acontecendo. Mais de 4.000 tons e docs, toneladas de documentos de pelo menos 2.000 cópias de filmes da Cinemateca estão ardendo no fogo. O Renan disse o entendimento do STJ, de maneira monocrática, vem ignorando o decreto 553 de 76, modificando o entendimento recente e sem análise pelo colegiado. Qual a sua visão acadêmica sobre isso, doutor Werson? Também é a pergunta do doutor Renan Lameirão. Decreto 553 de 76, que o STJ, de maneira monocrática, vem ignorando esse decreto. Se o senhor quiser se pronunciar sobre esse assunto, pode fazê-lo agora. E mais à frente, o entendimento firmado pela maioria da 23ª Câmara não seria uma nítida afronta ao CDC? Também pode aproveitar e responder junto. O cerne da questão é que a SEDAI continua cobrando pela metodologia da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias. Isso aí o nosso colega já bateu bastante, e o nosso convidado Jorge Niemeyer faz uma exposição mais aprofundada, e basta a leitura do artigo 96 desse decreto citado, 553 de 76, para se verificar que é tecnicamente impossível um prédio edifício ser classificado como tendo apenas uma economia. Aí o Jorge Pinto concordou, não há dúvida, Jorge novamente se posicionou, mas não há perguntas. Então, doutor Werson, embora esses colegas estejam se manifestando basicamente sobre o mesmo tema, parece que podemos englobar a análise, embora eu já considere que o senhor já tenha se pronunciado sobre o assunto. Esteja à vontade. Vamos lá, academicamente falando, porque ninguém está aqui para fazer crítica a julgamento de quem quer que seja, muito menos de cortes superiores, não somos nem imprudentes a esse nível. Eu sou um adepto da colegialidade, quer dizer, eu sou magistrado, e quando você integra um órgão julgador, a posição
do órgão fracionário, ela tem que se sobrepor à posição individual do magistrado que o compõe. Então, eu sou um adepto do princípio da colegialidade. Eu acho que é importante que se respeite a decisão do órgão colegiado. Quando eu sou a voz distoante, a voz vencida na minha Câmara, no meu órgão julgador, eu ressalvo o meu entendimento pessoal e sigo a orientação majoritária, porque mais importante do que fazer valer o meu ponto de vista é levar estabilidade e segurança jurídica para as relações, atento aí a um princípio até de isonomia, né, para que eu não tenha decisões díspares para situações idênticas. Então, quando eu vejo duas decisões monocráticas que reformam decisões colegiadas, respeitada a hierarquia do Poder Judiciário, é para isso mesmo que existem as cortes superiores, né? Eles estão lá com esse propósito, fica realmente uma preocupação, porque das duas, ou aquela é uma posição sólida, consolidada daquele órgão fracionário e qualquer magistrado que integre aquele órgão pode monocraticamente decidir porque está apenas ratificando a posição do órgão do órgão julgador, ou nós estaríamos diante de visões pessoais dos relatores, e daí você teria os agravos que desafiariam a manifestação do colegiado. Eu procuro, então, privilegiar as manifestações colegiadas, reservando as decisões monocráticas para aquelas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual civil ou diante de jurisprudência pacificada, consolidada daquele órgão julgador. Então, em tese, eu prefiro sempre que o pronunciamento seja do órgão colegiado ao pronunciamento monocrático. Embora estejamos falando aqui, já em casos concretos, da ministra Regina Helena Costa, do ministro Herman Benjamin, que são juristas de alto galardão, são juristas muito competentes, e eu acredito que nesses casos concretos, quero acreditar assim seja, as posições monocráticas desses relatores reflitam o entendimento consolidado daquela turma. Essa é a minha visão a respeito e, como magistrado que sou, a nossa obrigação é respeitar o que vem do órgão superior. E foram acórdãos do TJ, não foram acórdãos da 25ª, mas foram acórdãos do Tribunal de Justiça, que foram reformados com esse fundamento, e a gente tem que se curvar a essa posição superior, embora academicamente a gente possa construir caminhos alternativos. Muito bom, né, doutor? Muito bom. Mas eu creio que o doutor Rafael está ali doido para fazer uma pergunta. Ele já mandou uma mensagem aqui. Doutor Rafael, aproveite seu momento. Boa noite a todos. Boa noite, eminente presidente do IMB, desembargador Fábio Dutra. É uma honra, um prazer muito grande estar com Vossa Excelência novamente, ainda que virtualmente. Da mesma forma, eu quero externar a minha gratidão e compartilhar esse espaço com o eminente desembargador Erson Rego, desembargador que eu tenho uma profunda admiração por sua obra e reputo talvez o maior jurista consumerista, pelo menos do nosso estado do Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvidas com relação a isso. Eu fui egresso da Escola da Magistratura, estudei muito, tanto com o senhor como com as suas posições, e quero ressaltar a qualidade do seu ofício. É um patrimônio do Tribunal de Justiça e do ordenamento jurídico brasileiro. É muito satisfatório para mim estar aqui com o senhor. Pessoal, na qual saúdo todos os demais ocupantes da mesa,
mas eu tenho que ressaltar também o brilhante trabalho do meu amigo Genilton Castilho, que promove eventos com muita qualidade. Advogadas, advogados, assistência, boa noite a todos. Na verdade, eu fui incumbido de falar sobre a sistemática após a concessão da SEDAI. Só que já que foi me dada essa chance, a gente aqui, desembargador, na Baixada Fluminense, eu estou procurador-geral do município de Nova Iguaçu, tem muitos problemas com relação à sistemática das economias, e depois, quando eu tiver oportunidade, eu vou aprofundar um pouco mais sobre a concessão propriamente dita, porque, infelizmente, essa discussão muito bem apresentada e praticamente exaurida por Vossa Excelência ainda não é uma das maiores discussões na Baixada Fluminense, que padece ainda do provimento do fornecimento de água, em que pese a maior adutora do planeta, inscrita no Guinness Book, pertencer à cidade de Nova Iguaçu, minha cidade natal, e a cidade onde eu exerço meu ofício de procurador-geral daquele município. Mais uma discussão exatamente sobre o ponto exposto por Vossa Excelência, que ainda talvez persista, diante, inclusive, de alguns comentários aqui dos convidados, seria dessa sistemática que foi exposta, infelizmente, Vossa Excelência não pôde ouvir, mas do controlador de Petrópolis, a respeito são duas questões, na verdade. Uma, isso dúvida minha pessoal. O meu tema, apesar é outro, mas uma é sobre a legitimidade da cobrança do hidrômetro ao consumidor, que, como disse, e não foi à toa, foi em vão minhas palavras, a visão de Vossa Excelência na proteção e defesa dos consumidores é muito relevante para esse caso. E a segunda pergunta é sobre a legitimidade ou não, que inclusive foi exposta aqui por um convidado, da cobrança única fracionada, como expôs em nosso colega de Petrópolis, que a concessionária de lá ela promove. Então, antecipadamente, agradeço de novo, renovo minha gratidão e faço essas perguntas para depois eu falar sobre o assunto que me incumbiram aqui. Muito obrigado, hein? Bom, amigo Rafael, o seu trabalho junto à Procuradoria-Geral lá do município de Nova Iguaçu é por todos nós conhecido, por todos nós muito respeitado, né? E por isso é que quando eu recebi o convite do Genilton e do Fábio, vendo o nível dos palestrantes que participariam hoje desse encontro, eu não tinha como recusar participação, né? E eu e Genilton, a gente marcou isso, né, com, sei lá, meses e meses de antecedência, mas, como eu digo sempre, minha agenda não me pertence mais, então a vida vai seguindo, eu sou apenas um colaborador. Mas eu basicamente, tenho uma visão de direito do consumidor. Eu sempre sustentei posições que contrariam um pouco as visões de direito público. A própria possibilidade de cobrar por um serviço que não é prestado ou que não é prestado em todas as etapas, eu sempre fui um crítico dessa posição, sempre decidi em primeiro grau e em segundo grau de maneira diferente da orientação que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça. Depois tentei, através de fundamentos diversos, né, discutir a questão sobre a formação do preço, a formação da tarifa na forma da lei, à luz do Código de Defesa do Consumidor exclusivamente, e o STJ sempre reiterando as suas posições. Eu me lembro que, há pouco tempo, nessa questão, na antiga questão da cobrança por serviços, né,
houve um recurso contra um acórdão do qual eu fui relator e que foi distribuído ao ministro Sérgio Kukina. E o ministro Sérgio Kukina determinou o retorno dos autos para realizar o juízo de retratação. E a minha Câmara entendeu que não tinha o que retratar, que haveria ali, então, uma questão de distinguish. Nós fizemos o distinguish muito detalhadamente, em mais de 3 laudas, e mantivemos o resultado anterior com o distinguish que deveria ser feito na nossa visão, abordando aspectos que não teriam sido considerados pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente vinculante da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, e quando o acórdão chegou ao STJ, por novo recurso, o ministro Sérgio Kukina deu uma chamadinha de atenção nesse relator que está aqui. Ele falou, a gente não está perguntando. Resumindo, não foi assim, mas a leitura no final foi quase essa. Olha só, resumindo, vocês podem achar o que vocês quiserem, tem que fazer o que a gente está mandando. E a nossa Câmara entendeu o seguinte, vem cá, anulação de acórdão é por erro em procedendo, e não por erro em judicando. Na medida em que a gente entendeu que não há erro em procedendo, há erro em judicando, a gente mantém o acórdão e devolvemos para o STJ. Aí o ministro, aborrecido da vida, com razão, né, com justa razão, inclusive, deu uma decisão, inclusive, mais dura, né, dizendo que houve erro em judicando, e não apenas erro em procedendo. E que, que não houve apenas erro em judicando, houve erro em procedendo. E ele explica dizendo o seguinte, não observar precedente vinculante, quando a gente diz que é caso de aplicação do precedente vinculante, é erro em procedendo, sim, senhor, e agora anulo de novo e cumpre o acórdão. E aí a gente, na terceira vez não tem jeito, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente respeitou o precedente, embora entendêssemos justificadamente que não seria o caso. Com a questão da progressividade, está acontecendo, a meu juízo, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a concessionária está se valendo de um tecnicismo, que seria a inexistência de regramento específico em sentido da licitude da cobrança híbrida, e, portanto, ela está fazendo aquilo que determina a lei e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, cobrando o valor medido. Por mais que eu entenda que essa postura ela estaria em desacordo com a sistemática principiológico-normativa da legislação consumerista, eu não posso dizer que há má-fé no procedimento da concessionária. Querendo ou não, existem muitos magistrados que compartilham do mesmo entendimento. Existe uma jurisprudência majoritária, quase que consolidada, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a licitude desse procedimento. Então, ainda que eu, academicamente, discorde dessa orientação jurídica, eu não posso dizer que há um locupletamento indevido, que há uma conduta de má-fé, que há um abuso da concessionária. Eu apenas discordo do critério que é utilizado e proponho, né, ou tento propor alternativas que se harmonizem com a legislação consumerista, com os interesses econômicos, financeiros das concessionárias e também com os interesses legítimos dos consumidores de só verem cobrado por aquilo que eles consomem. Então, é uma situação, Rafael, bastante delicada. Eu penso que essas demandas
deveriam ser tratadas de modo coletivo. Já há, inclusive, uma ação civil pública juizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Essa ação civil pública, em primeiro grau, o juiz não deferiu a medida antecipatória, a tutela provisória, no que ele agiu acertadamente, porque não estamos entrando no mérito, apenas não se poderia deferir uma tutela provisória de urgência numa ação civil pública, sem oitiva da parte contrária, sem a instauração de um contraditório mínimo, até porque a probabilidade do direito ela é questionável, a questão da urgência também, e a pretensão da liminar tem natureza satisfativa. Então, esse recurso foi interposto, caiu, curiosamente, na 25ª Câmara Cível, e a 25ª Câmara Cível entendeu que, do ponto de vista da técnica processual, a decisão estava correta, negamos provimento ao recurso. Esta ação civil pública ela foi sobrestada agora, no seu exame de mérito, por força do IRDR. Então, há uma prejudicialidade, há uma falta de sentido julgar uma ação civil pública se eu tenho um IRDR que vai operar com eficácia vinculante. Então, nós também ressalvamos o julgamento dessa ação civil, dessa ação coletiva, para o momento posterior. Mas eu não discordo de você, ao contrário, eu concordo contigo com as suas ponderações, no sentido de que isso, de fato, contraria a dinâmica do sistema de proteção e defesa do consumidor numa relação marcadamente de consumo e contratualizada, expondo uma das partes a um ônus excessivo e, na prática, embora não seja talvez essa a intenção, gerando uma vantagem exagerada para o outro lado. Muito bem, muito bem. Eu não sei se a doutora Cristina já está com o áudio bom. Poderia... Amigão, posso fazer uma observação? A Verônica, ela fez um comentário aqui no chat que é absolutamente pertinente. Eu tinha anotado isso para falar, e nessa preocupação de ser breve e tudo mais, eu acabei esquecendo. Mas que bom que a Verônica mencionou. O STJ, e isso é um dado relevantíssimo, selecionou, diz ela aqui, aí vamos agora dar crédito a quem merece, a Verônica Bezerra de Melo Marques, ela está dizendo aqui, o STJ selecionou 2 processos para serem julgados sob o rito dos repetitivos, sobre considerar o número de economias para apurar o volume a ser distribuído nas faixas de progressividade. É verdade. O STJ, este semestre, meses atrás, afetou 2 recursos à sessão para que decida essa matéria já sobre o rito dos recursos repetitivos, o que nos obrigou, isso também é verdade, a suspender a tramitação do IRDR, tá certo? Por que que a gente não julgou a perda do objeto? Porque a gente não sabe ainda se esses recursos afetados, se eles chegarão ao final. Então, se tivesse havido afetação antes da instauração do IRDR, certamente ele não seria admitido. Mas, entendo o IRDR sido admitido antes da afetação, existindo a possibilidade desses recursos lá na frente não serem considerados idôneos para o julgamento com essa eficácia vinculante, ou o STJ decidindo a respeito da desafetação, não haveria necessidade de instauração de um novo IRDR, a gente apenas suspendeu a tramitação desse aqui. E ela lembrou muito bem também, obrigado, Verônica, que está super atenta. Ela disse aqui, o Ministério Público Federal já apresentou o parecer no repetitivo do STJ favorável às concessionárias. E isso é fato, o Ministério Público ele ratificou a posição, a jurisprudência do STJ nesse mesmo sentido. Em ambos os processos selecionados no STJ, o recorrente é a Águas de Niterói.
Aí ela faz um comentário aqui, que os jogadores não compreendem a dinâmica da elaboração da fatura, e aí eu concordo com ela, mas, de fato, a gente vai precisar aguardar esse julgamento da sessão do Superior Tribunal de Justiça, que vai resolver, em definitivo, se o procedimento é híbrido ou é legítimo ou não é. A esperança é sempre a última que morre. Eu aqui fico sempre na torcida para que essa posição seja a prevalecente, mas o cenário, de fato, é um cenário, o prognóstico não é um prognóstico positivo. É possível que o STJ reafirme a sua jurisprudência e entenda pela licitude do comportamento da concessionária. Obrigado, Verônica, muito atenta. Se essa palestra fosse remunerada, eu dividiria com você o meu honorário. Muito obrigado, Verônica. Então, eu não sei se a doutora Cristina já está com áudio bom. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Doutora, a senhora tem alguma pergunta para o desembargador, que ele vai ter que sair? Aí depois a senhora pode falar com mais tranquilidade. Sim, fugindo só, boa noite a todos os presentes, doutor Rafael de Newton, meu professor querido, doutor Fábio Dutra, o desembargador Erso também. E só fugindo um pouquinho dessa questão da tarifa da água, indo para a questão do esgoto, ela também é questionada com relação a essa tarifa. Como seria uma medição disso? Na verdade, a tarifa de esgoto, ela não é cobrada separadamente. E isso é uma das críticas que nós, consumeristas, fazemos, porque você não poderia cobrar por um serviço que não se é prestado. E na composição da tarifa, existem 4 ou 5 fases que deveriam ser consideradas e não são. E o STJ entendeu que é lícita a cobrança da tarifa no seu valor integral, mesmo quando o serviço não é integralmente prestado. Ou seja, eu tenho custos, eu, consumidor, tenho custos com o tratamento dos meus resíduos, né, com o cuidado no deságue desses resíduos. Muitas vezes sou forçado a cometer um crime ambiental, lançando esses resíduos na rede de águas pluviais, e isso vai desaguar em mananciais hídricos que vão parar em lagoas e poluindo o meio ambiente, e ainda tenho que pagar por um serviço inexistente. Mas, enfim, essa é a visão que preponderou no Superior Tribunal de Justiça, mas esse processo, essa questão específica também, antes que a Verônica me chame a atenção aqui, alerte para esse fato, já está sob revisão do STJ. O STJ vai se pronunciar sobre essa matéria uma segunda vez. Também se acredita que ela deve manter a posição, mas pelo menos está em fase de revisão. Essas jurisprudências que geravam aqui os distinguishes, de querendo ou não querendo, estão sendo revistas e analisadas pela Corte Superior nesse momento. Então, como é que se dá a cobrança? A cobrança do serviço de esgotamento sanitário ele é feito proporcionalmente ao consumo de água. Então, conforme se consome determinado volume de água, acredita-se que o mesmo volume de água é utilizado para o esgotamento sanitário. Então, a conta de água, de fornecimento de água e esgoto, né, considera o volume de consumo de água para cálculo do volume de esgoto. Muito obrigada, Excelência. Essa é uma situação que me preocupa muito, porque eu sou da comarca de Araruama, e aqui a gente não tem um tratamento de esgoto adequado, e a nossa lagoa sofre com isso há anos. E uma área extensa, rica, produtiva, geradora de emprego, o turismo,
e a gente fica, nós munícipes, ficamos à mercê de uma lagoa poluída por conta de esgoto. Até hoje, século, né, 21, ano de 2021, a gente ainda lida com sumidouros aqui na cidade. É muito triste isso, né? Aqui eu moro no Itaiangá. Na minha casa mesmo, eu não tenho serviço de esgotamento sanitário. Aqui funciona um tratamento primário com fossas sépticas e o resíduo da fossa séptica lançado na rede de águas pluviais. Isso vai para o canal do Itaiangá, que já joga na lagoa de Jacarepaguá, que depois joga na praia da Barra da Tijuca. Enfim, e a gente paga por um serviço que não existe. Quer dizer, não existe razoabilidade nisso, né? Mas é a orientação vinculante, né? O precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Vamos torcer para que as resistências das instâncias inferiores provoquem uma revisão do entendimento, pelo menos um aclaramento dos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, para visualizar a possibilidade de exceções, que se estabeleça uma regra, mas que também se permita, diante de peculiaridades de casos concretos, se excepcionalizar a regra. Para isso é que serve o distinguish, senão de nada adianta o Instituto Jurídico do distinguish. Pois é, como disse aí a Elizabeth Feijó, falta educação ambiental. Mas eu percebo que o desembargador Fábio Dutra tem alguma questão aí para colocar, né, do desembargador? Não tenho nenhuma questão a colocar, estou absolutamente satisfeito. Diria que eu já posso até fazer palestra somente com o que eu aprendi aqui hoje com os senhores palestrantes. E também sei que nós estamos, de certa forma, explorando aí o nosso convidado, que tem um outro evento. Já estou até sentindo assim, um pouco de dó dele, um pouco de pena do nosso colega Werson. Muito obrigado, desembargador Werson Rego, por atender o nosso pedido. E o Instituto dos Magistrados e a OAB agradecem. E estamos muito, muito felizes com a sua dedicação, com a sua palestra, e tenho certeza que será muito visualizada. Uma aula. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Genilton. Minha saudação a você como coordenador do evento. Obrigado, presidente Fábio Dutra. Parabéns pelas iniciativas. De fato, o Instituto está num patamar diferenciado sob a sua presidência. Não é à toa que Vossa Excelência vem sendo reconduzido à presidência da instituição por méritos e pelo trabalho muito eficiente, profícuo que vem desempenhando. Saudar essa parceria entre o Instituto dos Magistrados e a Ordem dos Advogados. Ela tem resultado em excelentes eventos acadêmicos, né, jurídicos, aqui para o público que prestigia. Sempre que posso, eu entro aqui na live para prestigiar os colegas que estão no Zoom, não, mas quando é por lives, né, eu tento participar. Outro dia eu consegui também, é porque a agenda não permite. Rafael, fica aí o meu abraço a você, a doutora Cristina também, minha saudação a todos. E, Rafael, Genilton, desejo sucesso a ambos nessa empreitada individual de vocês. Estou aqui na torcida. Vamos ver se isso vai gerar aí bons frutos para vocês e para o nosso tribunal. Muito sucesso aí na caminhada de vocês. Werson, só um esclarecimentozinho, que eu ainda não fui reconduzido nenhuma vez. Eu estou no meu primeiro e único mandato. Isso é bola de cristal, presidente. Estou profetizando. Entendi. Mas ele é tão grande, são 3 anos, né? Não, e já tem meu voto para Emerge também. Não. Agora valeu a pena
Ô, Rafael, agora a coisa ficou boa. Mas eu queria também aproveitar, convidar todos os colegas e todos os nossos amigos que estão aqui. Amanhã nós teremos uma live intitulada Combate ao Crime, Inteligência ou Abuso da Violência. Então, vai ser um tema bem quente, podem ter certeza. Convidamos o professor da USP, Leandro Piquet Carneiro, convidamos o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Edson Brandão, e também o nosso colega Alexandre Abraão. São todos especialistas no tema, né? Nós pensamos nisso a partir de uma operação que foi feita aqui no Rio de Janeiro, com algumas pessoas que vieram a perecer em razão da refrega policial, também da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação às operações. Então, os colegas e os amigos que quiserem e puderem, será uma alegria recebê-los todos amanhã, não é? Às 17 horas, para ouvirmos aí os especialistas a respeito desse tema. E reafirmo a alegria de recebê-lo, Erson. É muito bom ouvi-lo. Você realmente acho que o melhor, o Rafael está certo, o melhor consumerista, não só do Rio de Janeiro, mas eu me atrevo a dizer que do Brasil. Não é? É um excelente, conhece muito, é um estudioso, é um professor, é um acadêmico, é um cara que, desculpa, esse cara aí, quer dizer que esse cara aí é você, não é? É uma pessoa que vive a realidade daquilo que você ensina, daquilo sobre o que você escreve, e nós ficamos muito felizes com a sua chegada. Eu não sei se o Genilton já está para fechar o evento, ou se há ainda alguma coisa, mas, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou, só para encerrar mesmo, eu tenho uma certeza, eu sou o melhor jurista consumerista da minha rua. Essa eu afirmo e justifico. Não tem outro aqui na minha rua. Então, Vossa Excelência está aí. Acho que a palestra do Rafael a gente pode fazer em uma outra ocasião, dado ao andar da hora, se o Rafael permitir, e a gente poderia encerrar, mas eu queria que o senhor encerrasse. Mas, rapaz, você me salvou da vergonha, gente, falar depois do desembargador Elson. Eu fiquei pedindo a Deus, orando com fé, para alguma coisa vir aqui, uma bênção. Como é que eu saio dessa? E agora estourou o tempo. A gente marca outra. Mas tem meu voto. Pode marcar outra. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Então, ontem eu assisti um filme sobre a primeira mulher que dirigiu uma orquestra, né? Antônia Bricco. Né? Eu não sei se é o nome verdadeiro, mas não é ficção, é baseado numa história real. Então, há um momento que ela foi falar com a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Aí ela disse que vai demorar muito para eu falar com a primeira-dama. Aí a secretária disse, olha, a primeira-dama nunca pode ser apressada. Não é? Então, hoje nós estamos aqui, mas nós precisamos também de um bom tempo para ouvir o doutor Rafael, né? E será muito bom ouvir o doutor Rafael. O senhor é sempre muito bem-vindo aos eventos do IMB. E agradeço também, novamente, aí o nosso convidado, controlador-geral de Petrópolis, né? Doutor Alex Vinícius de Souza, seja bem-vindo também. Caiu a conexão dele, aí ele não conseguiu voltar, ele me mandou... A gente reconhece, Petrópolis é um municípiozinho assim, né? Do interior, muito fraquinho, é a cidade do rei, mas muito bom tê-lo conosco também, doutora Cristina, né? Minha querida aluna, ex-aluna, né? Com alegria tê-la aqui. Nós estamos aqui no tribunal, será um prazer recebê-la tão logo a senhora possa vir até aqui. Garanto que um cafezinho nós teremos para oferecer à senhora. Obrigado, Genilton, não é? E aos demais, André, todos os convidados, muito bom tê-los conosco, foi realmente uma honra para nós. Vocês, que são os nossos convidados, que sempre fazem o sucesso do nosso evento, estamos aí.